Bom dia, turma do quarto ano, mais uma aula de matemática do professor Benedito. E hoje nós vamos estar falando sobre adição com números naturais. Nesse vídeo eu vou estar explicando, né, algumas situações que tem aí no livro didático sobre adição e em seguida vou encaminhar uma atividadezinha para que vocês possam praticar essa operação tão importante que você já conhece, né, a adição, mas hoje nós vamos estar vendo outras situações e outras possibilidades de como se resolver a adição com números naturais. Então vamos lá. Adição com números naturais. Vamos estudar como podemos resolver algumas situações que envolvem a operação adição. Nós temos aqui uma primeira situação, né, um primeiro acontecimento no qual você precisa, né, recorrer à matemática de maneira mais direta à adição para resolver determinada situação. Vejamos, nos Jogos Olímpicos de 2016, houve um recorde na participação de atletas brasileiros. Observe o gráfico a seguir. No gráfico a seguir, a quantidade de atletas brasileiros entre homens e mulheres que disputaram os Jogos do Rio. Então, nós temos aqui, né, um gráfico que mostra a quantidade de mulheres, que foram 209 mulheres, e homens, 256 homens. Então, são os atletas brasileiros que participaram dos Jogos Olímpicos em 2016. Bom, qual foi o total de atletas nos Jogos Olímpicos em 2016? Então, vejam só. Eu tenho essa situação, tenho duas informações, tenho a quantidade de atletas homens, quantidade de atletas mulheres, mas eu preciso saber qual foi o total de atletas, ou seja, juntando homens e mulheres. Então, toda vez que aparece a palavra qual total, né, vamos juntar, já é um sinal de que nós estamos tratando de adição, certo? Então, para responder essa pergunta, podemos efetuar a adição aqui, né, ó, 209 mais 256. E nós vamos ver aqui como podemos representar essa adição usando um recurso que é muito comum na escola, nas aulas de matemática, que é o material dourado, certo? Vocês com certeza conhecem, já usaram o material dourado na escola. Se a gente for representar o material dourado, essa adição ficaria assim. Lembrando que nós temos o número 209, então 209 são 2 centenas e 9 unidades. Então a centena é representada por essa plaquinha, né, que tem 100 blocos. Então são duas plaquinhas de 100 blocos e 9 cubinhos, como a gente costuma chamar, representando as 9 unidades. No segundo número, que é 256, nós temos também duas placas para representar 200, né? 100 mais 100. Aqui nós temos 5 dezenas, que são essas barrinhas com 10 unidades, 5 dezenas, e 6 cubinhos, que representam 6 unidades. Então, aqui está a representação dos dois números usando o material dourado. Depois de representar, como é que eu vou juntar, né? Eu vou fazer o seguinte, eu começo juntando as unidades e à medida que der 10 unidades, eu troco por uma barrinha de centena. Foi o que aconteceu aqui, ó. A gente tinha 6, né, barrinhas de um lado e 5 de outro, não era isso?
Não, desculpa, nós temos, ó, nós temos aqui 3, 5, 15. Então vamos trocando, certo? Toda vez que der 10, você troca por uma barrinha de dezena. É a mesma coisa da adição com reservas, né? Você faz a adição, quando soma 10, você troca. Então, juntando essas duas quantidades, nós temos aqui, ó, 4, né? Placa de 100, então daria 400. As dezenas, nós só vamos ter as 5 do segundo número. Então, 400 mais 50 mais 15. E os cubinhos deram um total de 15 unidades, certo? O que nós vamos fazer? Das 15 unidades que deram, eu pego 10 e troco por uma barrinha de dezena. Então, vai ficar aqui, né? Vai sobrar 5 unidades. Vai aumentar uma dezena, eram 5 barrinhas de dezena, vai ficar 6, e vai continuar as 4 dezenas, né? Isso é muito mais fácil de entender quando a gente está manipulando na escola, mas o resultado fica assim: 400, que são as 4 placas, 60, que são as 6 barras, e 5, que são os cubinhos das unidades. A outra forma de resolver, que é a mais comum e mais usada, é usando o algoritmo da adição. O que é o algoritmo da adição? É o que a gente costuma chamar no popular de armar a conta, né? Que é colocar unidade abaixo de unidade, aqui, ó, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. E eu começo fazendo o que a gente chama do desenvolvimento da conta. Como é que eu faço? Aqui embaixo, ó, vamos acompanhar. Eu começo sempre pelas unidades, né? Então, ó, 9 unidades mais 6 unidades dão 15 unidades, certo? Então, 15 seria aqui 1 e 5. Acontece que aqui tem a questão da adição com reserva. Eu não posso colocar o número completo porque eu não terminei a conta. Então, eu deixo o 5 aqui, que é a unidade, e levo 1 para a casa seguinte. Então, está aqui a reserva, que é o 1 que veio do outro lado. Aí eu vou fazer o quê? 1 mais 0 dá 1, mais 5 dá 6. E aqui, 2 mais 2, que dá 4. Então, dá o mesmo resultado da soma anterior com o material dourado. Então, no final, portanto, nós temos 465 atletas brasileiros que disputaram os Jogos Olímpicos. A segunda situação diz o seguinte: em uma biblioteca havia 2.958 livros. Essa biblioteca recebeu uma doação de outros 1.526 livros. Com quantos livros essa biblioteca ficou? Então a gente vê mais uma situação do dia a dia em que você precisa recorrer à matemática para resolver um problema. Aqui eu quero saber o quê? Eu quero saber quantos livros ficou na biblioteca, sabendo que já tinha 2.958 e chegaram, né, mais 1.528. Então, mais uma vez aqui, a gente vai ver o exemplo usando o algoritmo da adição, né? Ou a gente chama também de armar e resolver a conta. Então, começa aqui pela unidade. Eu coloquei aqui unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena, e unidade de milhar abaixo de unidade de milhar. Então, começo sempre pela unidade, né? Ó, 8 mais 6, 14. 14, eu deixo 4 unidades aqui e levo a dezena lá para a segunda coluna. Então, veio 1, que eu vou somar com 5, que vai dar 6. 6 mais 2, que vai dar 8. 9 mais 5, 14.
coloco 4 e levo 1 para a coluna seguinte. 1 mais 2, 3, 3 mais 1, 4, certo? Então, no total aqui ficaram 4.484 livros na biblioteca, certo? A biblioteca, então, ficou com 4.484 livros, certo? Para finalizar, certo? Para praticar a adição, nós vamos responder as questões 1, 2, 3, 4 e 5 das páginas 41 e 42 do livro de matemática, certo? Bom dia, estude, né? Estude a tabuada de adição, pratique a adição para que vocês possam cada vez mais compreender essa operação tão importante, não só na escola, como na própria vida de cada aluno. Bom dia.